A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos iniciando o nosso 19º dia de devocional financeiro. Só é hoje e amanhã os nossos devocionais que vão durar. No devocional de hoje, nós iremos compartilhar um pouquinho do que nós falamos na aula passada, no mesmo texto, né? Na aula do devocional passado, o mesmo texto, que vai ser o Gênesis 26:12, falando um pouquinho sobre a semeadura de Isaac, tá bom? Mas eu quero deixar claro para você que a gente vai ter, né, um devocional nesses dias online, né, pelo Google Meet. Então, se você deseja participar, né, se você não está assistindo esse vídeo muito tempo depois, então clica aqui no link que está no grupo, entra no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente vai estar mandando o link para poder fazer um devocional exclusivo para quem está no grupo, né, e a gente poder passar algumas informações importantes, como, por exemplo, a nossa mentoria de educação financeira, que nós vamos ter nesse mês. E pode ser interessante para aqueles que desejarem, né, crescer na sua organização financeira pessoal, querem sair das dívidas, querem aprender uma estratégia para isso acontecer, querem saber como podem organizar e gerir sua vida financeira. Então, pode ser uma coisa bem interessante para a maioria de vocês. De qualquer maneira, para você que acabou de cair aqui no vídeo, meu nome é Alexandre, eu sou responsável pela empresa O Irmão Rico, uma empresa de educação financeira voltado ao público cristão. É uma honra estar com você aqui conosco. Então, gente, eu quero ler esse texto com você, que tem um princípio muito importante para a gente poder retirar daqui. Diz o seguinte: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, e possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, aqui conta a história de Isaac. Isaac, ele é filho de Abraão e ele é pai de Jacó. E Isaac, ele decidiu semear. Porém, essa semeadura não aconteceu em um ambiente qualquer. Contextualizando você, a Bíblia estava falando que durante aquele período aconteceu uma grande crise. Uma crise que não vinha chuva em momento algum. Não estava chovendo. Não estava tendo nenhum tipo de previsão de chuva. Né? A maioria das pessoas estavam preocupadas com essa grande seca que estava acontecendo naquela região. E então, num certo ponto, nesse sentido, ninguém estava realmente plantando, ninguém estava semeando. Por quê? As sementes estavam sendo plantadas, estavam se perdendo. Era um trabalho que estava acontecendo à toa, porque estavam plantando, semeando e perdendo tudo o que estavam fazendo, porque não estava vindo chuva nenhuma durante muito tempo. E as pessoas estavam desistindo disso, até porque para você plantar exige um certo... Imagina aí, está faltando, não está chovendo, logo a quantidade de água que você tem é limitada, então não tem água suficiente para você tomar durante um determinado período, então você tem que começar a economizar água e você não vai gastar essa água plantando. Então, porque você plantar, dependendo da situação, você vai plantar, e você vai se desgastar, isso vai fazer com que você queira beber mais água, alguns ainda vão usar água para irrigar durante o processo de plantação. Então, seria desgastar demais. Porém, Isaac, ele teve uma postura diferente. Ele decidiu ter um ato de fé e ele plantou. E a Bíblia diz que ele semeou naquela terra. Quando ele fala semeou naquela terra, ele semeou na terra que não estava tendo chuva. Ou seja, ele semeou no tempo de crise, no maior tempo de crise que ele viveu. Mas no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais, 100 por 1. Ou seja, ele colheu 100 para cada plantação. Então, ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. E o que eu quero trazer para você é que o desejo de Deus é que você aprenda a semear, mesmo em tempos de crise. Por quê? Porque a prosperidade na sua vida não vai vir porque você está trabalhando, fazendo algo no momento bom. Na verdade, a prosperidade de Deus na sua vida vem porque Deus está te abençoando, não importa o momento. Porém, quando Deus nos abençoa, é interessante porque eu já vi muitas vezes que Deus ele gosta de fazer coisas em meio à crise. É no meio da crise que Deus faz grandes milagres, libera grandes bênçãos. Por quê? Porque se ele fizesse isso em tempos normais, ninguém ia pensar que foi Deus que fez. Todo mundo ia pensar, não, isso aqui é a economia que está indo bem,
Basta abrir um negócio ali, qualquer momento você vai prosperar, vai crescer. Por quê? Porque a economia está indo bem, as pessoas estão ganhando dinheiro, estão gastando, estão comprando, o mercado está aquecido, entendeu? Então, quando você começa a fazer dessa maneira, Deus olha talvez para isso, se eu fizer algo aqui, ninguém vai entender que sou eu que estou fazendo. Então, às vezes Deus espera o melhor momento, que é um momento de crise, que não é Deus quem traz a crise, isso é importante também falar, mas as crises vêm, né, justamente ataques do diabo, situações do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, em várias situações acaba vindo crise, situações, e Deus nesse momento, ele faz o quê? Ele manifesta a benção dele. Ele manifesta a graça e o amor dele. Então, a gente tem falado um pouquinho dessa questão da tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, não é Deus quem tem feito essa tragédia lá, não foi ele, foi o diabo, tenha em mente isso. Mas, no meio de tudo isso, Deus aproveita para manifestar a sua bênção. Ele manifesta a bênção dele, ele manifesta a graça, o amor dele, mostrando o seguinte: eu ainda estou com vocês, eu estou cuidando de vocês, eu estou aqui por vocês, eu não abandonei vocês. E aí, em momentos como esse, fica claro que é Deus quem está fazendo, que não é homens. Então, tenho certeza, tem muitos testemunhos de situações que ficou nítido e claro que foi Deus quem estava fazendo e não os homens. Então, para muitas pessoas, você vai começar a ver os testemunhos aí. Anota o que eu estou falando. Então, assim, o que eu quero que você tenha em mente é isso. É que às vezes você está passando por um momento de crise. E aí você fala, não vou começar a semear agora. Mas é justamente nesse momento de crise que você deveria começar a semear. Porque é nesse momento que Deus vai te abençoar. E quando você prosperar de forma inimaginável, quando você enriquecer como ele enriqueceu, vai ficar claro tanto para você como para todo mundo. Não foi algo seu, não foi obra de suas mãos, foi Deus quem fez, foi Deus quem prosperou, porque foi no meio da crise. Você não tinha capacidade, você não tinha condições, a economia não tinha condições, ninguém tinha condições, foi Deus quem fez. Amém? Então, talvez você esteja passando por um momento de crise. Às vezes a crise é no seu casamento, às vezes a crise é no seu negócio, às vezes a crise é uma crise interna, entendeu? Na sua saúde. Eu não sei, mas eu vou dizer uma coisa para você. No meio dessas crises que Deus manifesta a sua bênção. É no meio da crise que você vai ver um grande milagre acontecendo. Então, se você está com problema no seu casamento, é no meio da crise do seu casamento que Deus vai liberar uma experiência única que você nunca teve antes. É no meio da crise que ele vai liberar uma grande bênção sobre você. Se você está com crise, às vezes, na sua saúde, se prepare, porque no meio dessa crise você vai ver um grande milagre. Mas, se você está passando por uma crise financeira, então é o momento de você ter uma atitude de fé de semear. Por quê? Porque é no meio dessa crise que Deus vai te prosperar financeiramente. Entendeu? Mas para isso você precisa semear na terra onde você está, confiando no Senhor, depositando sua confiança no Senhor. Óbvio que esse semear aqui, né, em primeiro momento, está falando de você semear uma oferta. É o momento de você chegar diante de Deus, né, chegar na sua igreja, chegar no lugar onde Deus te colocou e generosamente ofertar. Essas são grandes ofertas de fé. Você ofertar quando tudo está indo bem, não é uma atitude de fé. Na verdade, muitas vezes a pessoa só dá quando está indo bem, por quê? Porque ela não tem fé. Não, aqui está tudo certo, aqui não preciso nem ter fé, porque se eu der tudo der errado, tudo bem, não vai fazer diferença na minha vida. Ah, e se eu der tudo certo também, vai ser uma coisa boa. Ou seja, ela não está nem ligando, porque não faz diferença na vida dela aquela oferta. Agora, no momento que você está em crise, no momento que você está passando por um grande aperto, e nesse momento você decide ter uma atitude de fé, de dar uma oferta generosa ao Senhor, se prepare, porque nesse momento o Senhor vai te abençoar poderosamente. Sabe o que acontece? Eu costumo brincar que é nesses momentos que Deus olha para o gasofilaço. Por que eu digo isso? Porque Deus, você vai ver que tem um momento na Bíblia que Jesus, ele estava lá vendo as pessoas colocarem as suas ofertas no gasofilaço no templo. Então as pessoas iam e colocavam as suas ofertas no gasofilaço. E Jesus estava lá olhando para tudo isso. E aí a Bíblia fala que em algum momento ele viu uma mulher bem pobre, uma viúva, trazer e colocar algumas moedas. E aí ele foi lá e falou, tá vendo essa viúva que colocou algumas moedas? Ela deu mais que todo mundo. Mas por que ela deu mais do que todo mundo? Porque do pouco que ela tinha, ela deu tudo. Sei que todo mundo olha para a oferta da viúva e fala, estou dando a oferta da viúva. Como se estivesse falando, eu estou dando um pouquinho. Não, a questão não é que a viúva deu um pouquinho ou deu muito. A questão é que a viúva deu tudo que ela tinha. Aquilo ali foi um ato de fé gigantesco para ela.
Imagina você, viúva, sem ninguém para tomar conta de você. Talvez ela tivesse um filho, talvez ela tivesse em condições de pobreza extrema, tivesse morrendo de fome. Aquele era o único dinheiro que ela tinha para se alimentar. E ela ainda assim decide ir lá e ter um ato de fé de dar tudo que ela tinha. Ela podia, não, vou dar só uma parte, outra parte eu tentar comprar alguma coisinha e comer. Mas não, ela decidiu dar tudo que ela tinha. Não estou dizendo que é para você dar tudo que você tem, mas siga aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração. Mas esse é o grande ponto. Ela decidiu dar ter uma atitude de fé. Uma atitude de fé no Senhor. Então ela decidiu ofertar no meio à crise. E no meio do tempo de crise ela ofertou. E o que foi que Deus fez? Com certeza Deus a abençoou. Porque Deus nos abençoa quando nós semeamos em tempo de crise. Por quê? Porque a nossa semente é melhor no tempo de crise? Não! Não é porque a nossa semente é melhor. É porque a nossa fé é maior. Então, no tempo de crise, para você ofertar, isso exige de você uma atitude de fé maior. Não é dar pelo dar. Eu conheço muita gente que já ofertou em tempos de dificuldade, em tempos de crise, e não aconteceu nada. Mas por quê? Porque essa pessoa estava tentando barganhar com Deus. Ela estava fazendo tipo jogo de tigrinho. Rapaz, a pessoa já viu muito pobre jogando jogo de tigrinho? É exatamente assim. Tá pobre, precisando de dinheiro, ele fala, sabe de uma coisa? Eu só tenho esse dinheiro. Vou botar no tigrinho, vou multiplicar para poder ter mais. Aí ele bota os 100 reais, é o único dinheiro que ele tem para fazer a compra de casa, para comprar alguma coisa para sua família comer. Ele vai lá e bota no tigrinho. Quer saber o que acontece? Perde tudo. Perde tudo. Né? Aí, ou algum momento ele pode ter alguma sorte, ganhou alguma coisinha, 150, 200. Só que se ele continuar nessa postura, em algum momento ele vai perder tudo, porque é natural isso. A casa sempre ganha, entendeu? Em casa de aposta, a casa sempre ganha. Ela começa a deixar você ganhando no início para poder te enganar, para você colocar mais, até que em algum momento ela vai tirar tudo de você. Tenha cuidado com isso. Mas qual é o grande ponto, né, que eu tenho para trazer para você? É que não é jogo de tigrinho o momento ali da oferta, onde você vai botar alguma coisa, fez uma aposta, a aposta deu certo, você ganhou. A aposta deu errado, você perdeu. Não é isso. Se você for com essa postura, eu vou te dizer, vai dar errado. Deus não tem essa coisa, não, vou deixar ele dando certo, para ele começar a colocar mais, depois eu vou lá lapeu ele tudo. Não, nosso Deus não é assim. Isso aqui não é casa de aposta. Deus vai olhar para a sua fé. No momento que você oferta generosamente por um ato de fé, Deus, eu não tenho condições, mas eu estou dando tudo o que eu tenho porque eu confio que é o Senhor quem cuida de mim. É o Senhor que provê na minha vida. Pode ter certeza que Ele vai te honrar. Agora você fala, Deus, eu estou te dando isso aqui, tá vendo? Eu estou te dando 100, eu quero 1000, viu? Eu quero 1000. Vamos lá. Vai, você bota lá com atitude de fé. Poxa, não deu certo, perdi tudo. Não ganhei nada. Poxa, deu certo, ganhei 500 reais. Não, eu vou te dizer, com Deus você sempre vai perder. Se você fizer com essa postura. Agora, se você tiver com atitude de fé, você sempre vai ganhar. Não importa o que você faça. Então, tenha atitude de fé, de dar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração e semear na terra no tempo de crise. Porque ele diz que nesse período ele semeou 100 vezes mais. É interessante porque Jesus fala, né, que se nós semearmos, nós iremos colher a 30, a 60 e a 100 por um. É como se diante de Deus ele fosse te prosperar ou 30 vezes mais, ou 60 vezes mais, ou 100 vezes mais. E é interessante que aqui Isaac semeou 100 vezes mais. Por que não 30 ou 60? É porque quando você semeia em tempo de crise, Deus, olhando para a sua fé, ele te honra de tal maneira que você vai receber o máximo nesse sentido, 100 vezes mais. Não é que 100 vezes é o limite, mas Deus vai te dar a bênção maior que tem. Por quê? Porque a bênção de Deus é de acordo com sua fé. É de acordo com sua fé. Se você está dando com uma fé muito grande, se prepare para grandemente também ser abençoado. A Bíblia diz que depois de tudo isso, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Entende? Então, prosperidade não envolve só dinheiro, mas envolve também dinheiro. E isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te prosperar em várias áreas, mas principalmente, ou uma das principais áreas, é a área financeira. Ele tem isso para você, mas para isso você precisa ter uma atitude, semear. Alexandre, mas semear aqui é só oferta? Também, mas se você também pode entender o texto como semear também é como empreender. Então, às vezes está no momento de crise. É interessante, se você parar para analisar a história das maiores empresas, elas nasceram de grandes crises. A pessoa estava em crise, estava sem dinheiro, não tinha recurso, não tinha ninguém querendo contratar, ninguém querendo empregar. Ele pegou uma ideia que ele teve e começou a atuar no mercado, começou a criar uma pequena empresa baseada em uma pequena ideia. Justamente porque não tinha ninguém querendo empregar ele estava em crise. Para sobreviver, teve que fazer alguma coisa. Às vezes está nessa crise, está desempregado,
mas Deus tem colocado uma ideia no seu coração, e às vezes você está com receio. Não tenha receio, só vá. Mas Alexandre, se o povo não comprar, só vá. Alexandre, e se as coisas não derem certo? Só vá. Alexandre, e se o ambiente, a economia não ajudar? Só vá. Isaac, ele decidiu empreender, isso aqui foi um empreendimento. Ele semeou na terra em tempo de crise. Todo mundo estava falando que ele estava tomando ato de loucura, de querer semear no momento de crise. Mas o que foi que ele fez? Mesmo assim, ele decidiu ter essa postura de se posicionar, de semear, e ele colheu 100 vezes mais. Como foi que ele colheu 100 vezes mais? Porque ele ficou riquíssimo. A vez que ele enriqueceu, ficou riquíssimo. Por que ele ficou riquíssimo? É porque tudo que ele colheu para si? Ele colheu tudo para comer? Não! Ele colheu uma parte muito boa para si, mas ele vendeu a maior parte. Por isso que ele ficou riquíssimo. Ele vendeu. Por que ele vendeu? Porque ninguém estava plantando, ninguém estava colhendo. No momento que ele plantou e colheu, ele era o único que tinha alimento para vender naquele momento. As pessoas não tinham de onde tirar o que comer, muitas vezes. Por quê? Porque não estavam plantando. E não estavam plantando porque a economia não estava indo bem, o clima não estava indo bem. Momentos complicados estavam acontecendo. Não é a postura mais inteligente, mais sábia, mais prudente fazer. É verdade. Mas ele decidiu no Senhor ter um ato de fé, confiado no Senhor, seguindo a direção do Senhor, não foi baseado nas suas emoções, foi debaixo da direção de uma palavra de Deus. E você também deve fazer assim, não baseado em emoções, ou porque eu estou falando aqui e eu estou tocando as suas emoções, mas se eu estou falando, você entende que é da parte de Deus. Deus já falou com você antes, eu só estou testificando algo que Ele já compartilhou com você. Peça uma palavra para te dar ainda mais segurança. Se Ele te der uma palavra, vá em frente. Baseado na palavra do Senhor. Mesmo que a economia não esteja indo bem, mesmo que tudo esteja indo mal, mesmo que pareça que aquele mercado não vai avançar, tenha uma postura de fé, abra empreendimento baseado na ideia que Deus tem te dado, na palavra que Ele tem liberado sobre você e se prepare para prosperar. Por quê? Porque você não está fazendo isso, mas ninguém mais está fazendo isso. No momento que você começa a fazer, você vai ser o único no mercado, sem concorrente. Coisa boa. Isaac não tinha nenhum concorrente aqui, eu imagino. Se tinha, os outros não tinham a bênção de Deus, então eles tentaram semear e não colheram nada. Isaac, ele semeou em tempo de crise, mas ele tinha a bênção de Deus. O que foi que aconteceu? Deus o prosperou, enriqueceu o homem, ele ficou riquíssimo, porque ele decidiu empreender em tempo de crise. Então, decida empreender mesmo nos tempos de crise, porque é no tempo de crise que transferências de riquezas acontecem. É nesses momentos que grandes negócios surgem. Então, se prepare, porque Deus às vezes está te dando um grande negócio, você está desempregado, está em crise. Vai e avance. Toma a postura que Deus está te dando. Não espere alguém contratar, ligar para você e aquela empresa que você botou o currículo te chamar. Não fique esperando isso. Tudo bem, vai em todas as empresas possíveis, coloque todos os currículos. Fica aqui até uma dica, né? Ao invés de ficar colocando currículo apenas em empresa, monta um LinkedIn, coloca seu currículo em empresa de RH, ela vai te chamar muito mais rapidamente. Isso aqui é uma dica que eu fico. Tem algumas empresas de RH aqui na Bahia, aqui em Salvador, na Bahia. Coloca lá, provavelmente na sua cidade também deve ter, se você não é daqui do estado da Bahia. Coloque lá também. Coloque empresa de RH, geralmente chama mais rápido, é um processo melhor, porque as empresas hoje em dia têm transferido, têm delegado a contratação para empresas de RH, então elas mesmas não têm mais contratado, aí você coloca o currículo lá, não é mais aquele lugar, ela vai pegar o currículo e vai jogar fora, porque ela não vai fazer avaliação, que vai fazer uma empresa de RH. Então, coloca lá na empresa de RH, vai ser muito bacana, aprenda a fazer cadastros em vários sites, tudo isso é bênção, faça tudo isso, mas enquanto nada acontece, enquanto as pessoas não te chamam, talvez entenda como Deus te dando oportunidade de você começar a pegar e empreender. Você não vai ficar dependendo de alguém te chamar e te contratar. Comece a empreender, comece a vender, comece a pegar algo e ir na rua. Alexandre, eu vou empreender com o quê? Tem inúmeras coisas, inúmeras. Em último caso, empreende com o mais simples mesmo. Vai vender água, vai vender bala, vai fazer alguma coisa. Mas o que eu quero dizer para você é, siga a voz do Espírito Santo. Fala diante de Deus. Deus, eu estou aqui, eu estou desempregado, já tem um bom tempo. Será que essa é a oportunidade que o Senhor está me dando para eu poder prosperar com o empreendimento, com o negócio? Se for, me diz o que o Senhor quer que eu prospere, como o Senhor quer que eu abra empresa, qual tipo de ramo o Senhor quer que eu atue. Me dá sabedoria de como gerenciar isso, de qual curso fazer talvez, de com quem eu vou aprender, quem é que vai me dar os insights, a sabedoria.
e busca tudo isso diante de Deus. O Espírito Santo vai falar no seu coração. No final, sempre busca uma palavra, me dá uma palavra para esse negócio. E você vai ver Deus te abençoando. Semeie em tempo de crise. Semear pode ser também ofertar no sentido de abrir um negócio, de você querer ter essa atitude de abrir um negócio. E você vai ver Deus te prosperando. Óbvio também que semear pode simbolizar muitas outras coisas. Às vezes é um recurso que você tem, que Deus está falando, oferta na vida dessa pessoa. Dá para alguém que está te abençoando muito. Dá para alguém que você quer honrar muito. Dá para alguém que você ama muito. Ou sei lá, dá para alguém que Deus está direcionando, mesmo que seja seu inimigo. Só oferta, segue a direção de Deus. Se Deus está mandando você oferta na igreja, oferta. Se Deus está mandando você oferta na vida de alguém, oferta. Se Deus está mandando você ajudar lá no Rio Grande do Sul, então oferta. Se Deus está mandando fazer, mas eu não consigo, mas se o Espírito Santo está falando no seu coração, então tome essa atitude, mesmo em tempo de crise. E você vai ver Deus prosperando a sua vida. Tá bom? É isso que Deus vai fazer. Estou falando para você ir lá pegar dinheiro emprestado, não faz isso. Faz com seus recursos próprios, com aquilo que Deus tem te dado, o pouco que você tem. Tem essa atitude. Às vezes não é muito, você fala, Alexandre, não é muito, não sei qual a diferença vai fazer na vida dessa pessoa ou desse ambiente. Não importa, a questão não é a quantidade em si, mas o tamanho da sua fé a ter aquela atitude. Se você está precisando muito e decide ter essa atitude de ofertar e de semear na área que Deus tem te direcionado, então se prepare para ver grandes bênçãos, porque você não está fazendo baseado no que um homem está pedindo, mas naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Amém? Vamos finalizar por aqui. Se você recebeu algo da parte de Deus, coloca aqui nos comentários. É muito bom. Manda esse vídeo para várias pessoas que você entende que precisam ouvir essa palavra. E não esqueça, eu não vou parar até você mudar de vida, tá bom? Fica na paz. Até a próxima.